Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus abre, de estar me expressando em minha fala, em vossas vidas em Cristo Jesus. Quero agradecer a majestade eterna, gritante, verdadeira, poderosa, de estar aqui mais uma tarde, terça-feira, fazendo mais uma live aqui no meu canal do Instagram. Deixar os meus cumprimentos para os ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me apoiado aqui toda terça-feira, a partir das 15 horas da tarde, que eu estou aqui fazendo as minhas lives para a glória do Deus vivo e o Deus de Israel. Eu quero começar minha live com um tema oportuno. E este tema oportuno, qual que eu quero começar? Eu quero começar falando qual é o verdadeiro significado do nome de Jesus, ponto de exclamação no final. Antes que eu entre nesse tema oportuno, eficaz e verdadeiro, podemos entender que a respeito do sofrimento dos apóstolos, porque essa apostila que eu estou falando sobre ela dá uma colocativa verbal sobre o sofrimento, porque até então ela fala do sofrimento dos apóstolos. Então eu quero começar aqui sobre um dos significados do nome de Jesus. Doutor do lesus. Lesus também é conhecido como Jesus, vírgula, inquivalmente ao Ebar, que é Exuar, vírgula, ponto de exclamação. Josué, ponto de exclamação. Vê Atos capítulo 7, versículo 45, ponto e vírgula. Hebreus 4, versículo 8, vírgula, em que Lucas e Paulo se referiu a Josué como lesus, vírgula, ponto de exclamação. Jesus, ponto. Em geral, se entende que este nome significa Yeshua, é salvação. Vê Mateus capítulo 1, versículo 21, que também dá uma base colocativa verbal e adicional do texto. Nenhum dos 12 apóstolos de Jesus morreu aos 12 anos. Conta aqui. Nenhum dos 12 apóstolos de Jesus morreu aos 12 anos da idade. Ponto. A maioria dos apóstolos morreu como mártires, vírgula, em diferentes cidades e locais, vírgula, após a morte de Jesus, vírgula, em idades variadas, ponto. Alguns exemplos inclua, dois pontos, Tiago, vírgula, irmão, irmão, no caso irmão, de João, vírgula, foi morto por Herodes em Jerusalém, ponto e vírgula. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, ponto e vírgula. E João, vírgula, é o mais jovem dos apóstolos, vírgula, que morreu de morte natural em Éfeso, vírgula, já idoso, ponto. A tradição cristã é relatos históricos, fornece informação sobre o destino de cada apóstolo, vírgula, como detalhes sobre aonde e como morreram, vírgula, mas não há registro de nenhum deles morrendo aos 12 anos de idade, ponto. Aí descendo, informações sobre a morte dos apóstolos, dois pontos. Pedro, dois pontos, crucificação de cabeça para baixo em Roma, ponto. Que no caso foi Pedro, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, ponto. André, martirizado e morto na Grécia, ponto. Numa cruz de formato de X, ponto. Tiago, filho de Zebedeu, dois pontos, morto por Herodes em Jerusalém, ponto. João, dois pontos, morreu de morte natural em Éfeso, vírgula, sendo o último dos apóstolos a falar-se, ponto. Filipe, dois pontos, morreu de morte natural, vírgula, segundo, ponto de exclamação, na genealogia dos apóstolos, ponto de exclamação e ponto também no final. Bartolomeu, dois pontos, lançou no mar em um cesto, lançou no mar em um cesto, vírgula, segundo a tradição, ponto. Mateus, dois pontos, morreu martirizado na Etiópia, ou na Pérsia, ponto. Tomé, dois pontos, morreu martirizado na Índia, ponto.
Tiago, filho de Alfeu, morreu no Egito ou na Pérsia, né? Pérsia, ponto. Simão, morto na Palestina durante a perseguição de Domiciano, ponto. Judas Tadeu, morreu em Beirute ou no Egito, ponto. Judas Iscariotes, enforcou-se após trair Jesus, ponto. Existem várias versões sobre a morte de São Lucas, o evangelista, ponto. Alguns tradicionais indicam que ele morreu como Marte na Grécia, enquanto outros sugerem que falou-se de causas naturais aos 84 anos, ponto. Não há consenso sobre como ele morreu, mas há relatos de que ele foi martirizado em Patália, Roma, ou Tepas, ou ainda, perdurando em uma árvore a cair no ano 84, ponto. Detalhes, martírios, Alguns tradicionais cristãos afirmam que Lucas foi martirizado por sua fé, embora não haja detalhes preciosos sobre o local ou a forma exata da morte, ponto. Morte natural, Outros discípulos sugerem que ele morreu de causas naturais, possivelmente aos 84 anos, ponto. Tradições diversas, As diferenças tradicionais pode referir à fala de informações precisa sobre a morte de Lucas ou a interpretação de evidência histórica, ponto. Que é conhecido como padroeiro dos médicos e pintores. São Lucas é considerado o padroeiro dos médicos e dos pintores, e seu dia é celebrado em 18 de outubro, ponto. Em resumo, a morte de São Lucas é um assunto de tradições diferenças, como alguns apontado para o mártires e outros para causas naturais, mas não um consenso sobre como ele morreu, ponto. O nome Lucas, de origem grega, é latino, significa portador da luz, ponto de exclamação, ou exclamando, conhecido como luminásio ou luminária, né? É aquele que ilumina o seu nome, exclamação, ponto. E diverdo do nome Lucas, ponto de exclamação e vírgula, que se relaciona com a região da Lúcia, da Índia, da Itália, ponto. Além disso, o nome também é associado à sabedoria, inteligência e sensibilidade, ponto. O nome Lucas tem uma forte ligação com o evangelista São Lucas, autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos na Bíblia, ponto. Essa conexão religiosa que é uma conexão religiosa, contribui para a popularidade no nome em contexto cristão e sua associação com a fé e devocional. Ponto. Devocional. Né? Então nós podemos ver aqui a conexão dos apóstolos de Jesus, aqueles que morreram, né, que foram simplesmente, né, perseguidos por causa do Evangelho. O nome de Jesus, ao longo da história da Bíblia Sagrada ao Novo Testamento, ele tem vários significados, como Emanuel, como Yeshua,
como Exuá, né? E como outros, né? Nomes que dá, porventura, expressão colocativa verbais a respeito do nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Então eu comecei falando sobre o nome da salvação, né? O nome de Jesus também é dado por Salvador, né? É dado por Emanuel, que todo mundo sabe que é Deus conosco, uma explicação original, a partir de Mateus capítulo 1 e versículo 21, né? Que fala sobre o Emanuel, aquele que quer dizer Deus conosco que está presente em nosso meio, né? Na tradução por significado e expressão colocativa qual? E Yeshua também, nós achamos o nome de Jesus, que é uma das formas que alguns judeus citam, Yeshua ou Yeshua, né? Ou porventura Salvador. Mas também o nome de Jesus pode ser traduzido para Josué também, porque Josué também traduz Jesus, né? Porventura, o nome Josué também pode dar ordem para Jesus. E também, né, como Yeshua, como eu acabei de falar, e também como Jesus, né? Conhecido como Lesus no latim, né? Então, podemos, porventura, trazer várias, porventura, colocativas a respeito do nome chamado Jesus, né? Também é conhecido também no hebraico como Jesuar, né? E também Josuar, né? Também que dá uma expressão mais forte sobre o nome por significado, o Yeshua, né? Que é salvação para o povo que ele veio salvar. Então aqui pelo relato, não existe nenhum tipo de relato bíblico falando a respeito que um dos apóstolos de Jesus morreu com 12 anos de idade. Não existe, né? Não existe relatos, né, colocativos que posso colocar aqui nesta live para que possa apontar. Ah, tem um relato que fala que o apóstolo fulano de tal, né, apóstolo fulano de tal, morreu com 12 anos de idade. Porque até então, os apóstolos de Jesus era tudo novo. João mesmo, quando Jesus chamou ele, né, João tinha 17 anos de idade. Era o mais jovem entre os apóstolos. O mais velho entre eles era Pedro, né, que já era um homem já casado, um homem já estruturado, pescador, né, no rio da Galileia, que pescava. Pedro tinha um barco. Então, entre os apóstolos de Jesus, para a sua chamada, quando Jesus convoca eles lá em Mateus capítulo 10, e versículo 1, 2, 3, 4 e 5, Jesus alerta. Jesus ele passa a noite orando para chamar e para escolher 12 homens com autoridade da sua mensagem. E com autoridade para expulsar demônio, com poder para curar enfermos, e com autoridade salvífica que vem do Senhor sobre a vida deles e escolhido pelo próprio Jesus para que possa ter, porventura, um resumo da escolição, que é escolhido por Deus em uma separação para ser apóstolos, né, do Senhor naquele momento. A partir de Mateus capítulo 10, da expressão colocativa da escolha quando ele passa a noite orando e no dia anterior, né, que é no dia seguinte, no caso, ele escolhe 12 homens com a autoridade da sua mensagem. E esses 12 homens que ele escolhe, ele chama de apóstolos, que são conhecidos como carteiros ou missionários para enviar a sua palavra para as multidões. Porque a multidão era muito grande, né? Porque Jesus sabia que ele morreria e seria crucificado pelo pecado da humanidade. Então ele precisava de homens para levar sua mensagem aos corações das pessoas. E os discípulos passaram por um processo de preparamento, que foi 3 anos da vida terrena de Cristo aqui na Terra. Por acaso, esses 3 anos da vida de Cristo terrena aqui na Terra, ele se baseia por duas colocativas. Jesus viveu 3 anos aqui. O seu ministério começou a partir, porventura, a partir dos seus 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, Jesus, porventura, começou o ministério. Né? O seu pai adotivo morre, que é José. A Bíblia não dá relato sobre o pai de Jesus muito, não fala sobre como ele morreu, por que ele morreu, né, como aconteceu, não dá relato a respeito desta colocativa qual que eu estou falando para vocês.
Mas sabemos que, porventura, pela história e longos, porventura, longa história e também por conhecimento e até mesmo por leituras de livros, por pesquisar, ler, se aprofundar, podemos ter que Jesus teve um pai sim, chamado José, casado com Maria. Então a Bíblia não dá muita informação sobre o pai de Jesus, que é o pai adotivo de Jesus, né, que é José. Então, todos, porventura, ali, Jesus começa o ministério com 30 anos. Na parte do seu pai, fica sua mãe, ele vai para o Rio Jordão, onde está o seu primo de segundo grau, que é João Batista, filho de Isabel, e o seu pai Zacarias, que é o sacerdote do templo. Ali, Deus, porventura, se manifesta, porventura, o seu ministério e a sua chamada, por duas colocativas verbais adicionais. Por quê? Porque a partir de Mateus capítulo 3, ali acontece o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus acontece para que se cumpra as escrituras sagradas. João Batista vê Jesus de longe e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse aí que é o Filho do Deus vivo. Né? O Cordeiro é um símbolo colocativo verbal adicional, não quer dizer que ele é Cordeiro em si, é um símbolo colocação. É uma colocação de símbolo que é o Cordeiro desde a fundação do mundo, que foi preparado para, porventura, os pecados da humanidade. Então, com isso, propriamente, João estava ali, presente, e, porventura, André também. André e João estavam juntos ali. E André, porventura, olhou e disse, João disse, não deve seguir mais a mim, mas sim a ele, porque ele é o Cordeiro. Desce uma pomba corpórea, né, que é um significado notório por Espírito Santo no ombro direito de Jesus. E quando desce, a voz clama do céu, com a voz forte, potente e poderosa, esse é meu filho amado, que eu tenho me comprazo muito. A palavra comprazo quer dizer, eu tenho me agradado, meu filho, e o teu, porventura, tem feito o que me agrada, né, por colocativas quais verbais e adicionais. Então podemos entender que o ministério dele começa ali. Dali do batismo, ele vai para o deserto da Judéia, que ali é o deserto da Judéia que ele vai. Se atentado 40 dias e 40 noites, que dá 80 dias, ao total da sua tentação, que Satanás o atenta, né, até mesmo para uma preparação, né, para que ele possa suportar tudo que ele vai enfrentar ao decorrer, porventura, da sua caminhada aqui na terra. Então, os apóstolos de Jesus, eles foi preparado por Jesus, né? Se Jesus preparou os apóstolos, imagina as pessoas de hoje, se não tem que ser preparado. Então, os discípulos, conhecidos como apóstolos de Jesus, eles foi 3 anos de preparação. Foi 3 anos de preparação eficaz para Deus. 3 anos e 40 quarentena de preparação para que possa manifestar ali a graça manifestadora de Deus sobre eles. Então, não tem relato na Bíblia dizendo a respeito que teve algum apóstolo de Jesus que morreu com 12 anos de idade. Então, os apóstolos, eles morreram com idade já avançada, né? Uns morreram com idade, porventura, que a Bíblia não relata a idade deles, mas creio eu, uma crença minha, né? Não está nada vinculado e nada escrito, mas eu acredito que alguns morreram com 40, outros morreram com 55, outros morreram com 60, outros morreram com 70, outros morreram, ventura, com 68, né? Então, nós podemos entender que eles morreram tudo com idade avançadas, né? Não teve nenhum jovem ali que morreu novo, chamado como 12 apóstolos de Jesus. Com isso, propriamente, nós temos que entender por duas questões. Toda vez que Jesus escolheu, quando ele escolheu os apóstolos, ele deixou bem claro, né, na sua caminhada e nas suas pregações e nos seus sermões, que para seguir a Cristo, né, tinha que negar a si mesmo, carregar sua cruz, tomar posse daquilo que porventura seja seu, e também porventura tomar posse da cruz, para que possa seguir o Salvador e negar a sua vida terrena, para que possa ter uma vida com Deus. Deixar de viver a sua vida aqui, né, material, física, no pecado, e viver para Cristo. Viver na obediência, na submissão. Então os apóstolos de Jesus, eles foram preparados 3 anos e 40 quarentena, que foi 3 anos e 40 dias que Jesus ficou aqui na terra, depois da sua ressurreição. Então com isso vem, porventura, as lutas maiores, que são a crucificação de Pedro, depois da tomada e partida do mestre. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo,
em Roma, porque Pedro, né, não foi digno. Ele não se achou digno ser crucificado como seu Senhor. Então ele pediu, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, porventura, foi crucificado. Aí crucificaram Pedro em Roma, né, de cabeça para baixo. Então você pode ver que o sofrimento da perseguição com Cristo, né, ele é real. Até hoje não mudou nada. Né, que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, que eu venci, vocês também vencerão. Esta palavra de vencer o mundo, você não pode vencer o mundo por si próprio, por sua própria conta, por sua própria força. Quando Jesus fala de vencer o mundo, ele fala, assim como eu venci, vocês também vencerão. Então, a pessoa que está nele vence as tentações, as armadilhas, né, as coisas que vêm sobre o ser humano que Satanás usa, né, para lançar sobre o ser humano, para que o ser humano venha cair em descrédito diante de Deus e para que possa cair em desuso de pecado diante da presença de Deus. Porque Satanás, ele é acusador dos nossos irmãos. Ele fica 24 horas diante de Deus acusando. Olha o que fulano vê, olha o que fulano fez, olha o que ciclano fez. Então, Pedro começou por a crucificação de Pedro, de cabeça para baixo. Aí vai André, que foi crucificado também, mas numa cruz no formato de X. André foi crucificado numa cruz formato de X, né? Na Grécia, ele foi crucificado na Grécia, André. Tiago, né, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes, né, em Jerusalém, né, pela espada. Puxaram a espada, enfiaram em Tiago e Tiago morreu por Herodes. Né? Herodes matou, porventura, Tiago. João morreu de morte natural. O único apóstolo que morreu de morte natural foi João. João morreu com 90 anos de idade. Ele foi enviado para a ilha de Patmos, para que possa escrever o livro do Apocalipse, que é o livro da divina revelação e o livro da esperança. O livro qual que nós temos esperança, que conta e narra as coisas que João escreveu e deixou relatada, tudo em visão. Ele foi arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor quer dizer um domingo, porque ali é um domingo, né, que ele foi arrebatado, né, na caverna, né, que é a ilha de Patmos. Só sai lá morto ou aleijado. Né? Então, nós temos que entender, só que ele foi morto, não foi na ilha, ele foi sepultado, né, em Éfeso, né, natural de Éfeso, sendo o último dos apóstolos, né, a falecer. Então, João, ele foi o único, ele foi o último apóstolo de Jesus a falecer, a morrer. E ele foi o único que morreu de morte normal e de morte natural. Os outros morreram tudo sendo torturados por amor a Cristo e por amor à sua palavra. Né? Aí podemos descer para que nós podemos, né, ver o que acontece. A perseguição, né, pelo nome de Jesus. Filipe, morreu de morte natural, viu? Conhecido como segundo genealogia dos apóstolos. Filipe também possa ser que ele morreu de morte natural, mas não tem nada comprovativo que possa trazer essa comprovação clara e objetiva que Filipe morreu. Né? O único que morreu de morte natural ali, né, ao conhecimento, foi João. Filipe, né, pode ter hipóteses colocativas, né, que possa sim, porventura, acontecer que ele morreu de morte natural. Aí descendo, Bartolomeu, lançado no mar, em um saco, viu? Segundo a tradição. Então Bartolomeu, ele foi lançado em um saco de pano marrom claro, né, feito à mão ao mar, para morrer afogado ou os peixes matar ele e comer ele. Né? Então, o evangelho de Bartolomeu não tem na Bíblia, porque é um evangelho apócrifo. Ele não contém na Bíblia, somente na Bíblia de Jerusalém, né? Ou, né, nos livros apócrifos da Bíblia Sagrada, que são livros que não são considerados para a igreja cristã, mas sim para a igreja católica. Né? Então, nós temos que entender esta colocativa verbal.
né? Então, segundo a tradição, ele foi morto, lançado no mar em um saco, né? Segundo a tradição. Mateus 2 pontos, morreu martirizado na Etiópia ou na Palestina. Quer dizer, melhor dizendo, na Etiópia ou na Pérsia, perdão, na Pérsia. Então ele morreu na Pérsia, né, de morte. Ele foi martirizado, quer dizer, ele foi torturado, né? Mateus, o apóstolo Mateus foi torturado e morto, né? Ele foi morto e torturado para que possa simplesmente, né, por amor ao Senhor e por amor a Cristo, né? Aí vamos para Bartolomeu, 2 pontos. Bartolomeu também é outro evangelho, que é evangelho apócrifo. Não é o evangelho que tem na nossa Bíblia, que é essa Bíblia que você usa na sua casa de 66 livros, né? 66 livros, né? Porventura, que é a Bíblia, né? Que é conhecido como Bíblia Ferreira de Almeida, né? Proclamada em 1954, né? Foi criada e foi lançada em 1994, né? Esta Bíblia. Então podemos entender. Aí Tomé, 2 pontos, que é um livro apócrifo, né? Não tem na nossa Bíblia, o livro Tomé. 2 pontos. Morreu martirizado na Índia. Alguns podem até citar, algumas pessoas podem até abrir a boca e dizer que Tomé, ele foi morto, né, com uma flecha, né? Ele foi flechado com flechas, mas não tem nenhum resquício, né? Nem algo que possa comprovar, né? Então a coisa é algo que possa chegar mais perto da morte de Tomé, que ele foi martirizado, ele foi torturado até a morte, igual Mateus foi, né? Ele foi torturado, né, por amor ao evangelho. Ele foi pregar na Índia, pegaram ele e torturaram ele, espancaram, bateram até matar, igual fez com Mateus, né, por causa do evangelho chamado o Evangelho de Jesus, né, que é pregado. Aí vamos para Tiago, filho de Alfeu. 2 pontos. Morreu no Egito ou na Pérsia, né? Então Tiago, filho de Alfeu, morreu no Egito. Tiago também foi crucificado, né, no Egito e o Pérsia. Entre essas duas colocativas, ele foi morto, né? Ele foi morto, crucificado, né, numa cruz de formato de X, né? Tiago. Simão, 2 pontos, morto na Palestina durante a perseguição de Domiciano, né? Quando começou a perseguir Domiciano, né, Simão foi morto, né, na Palestina durante a perseguição. Ele foi morto por causa do alvoroço das pessoas e mataram ele. Pegaram ele e mataram ele, né, e destruiu, né, torturaram ele e acabaram com tudo aquilo, né, com ele por causa do evangelho, né? Judas Tadeu, 2 pontos, morreu em Beirute ou no Egito, 2 pontos. Esse Judas Tadeu aqui é o irmão de Jesus, viu? É o Judas, irmão de Jesus, né? Que é o Judas lá perto do Apocalipse. Também foi torturado e perseguido e morto também por amor a Cristo, né? Então você pode ver que ele foi morto. Judas Iscariotes, que foi o traidor, né, que foi o traidor, 2 pontos, enforcou-se após trair Jesus, 2 pontos. Judas, ele foi enforcado porque ele ficou perturbado por demônios. Claro que a Bíblia não dá muita clareza a respeito, né, porventura, como foi a morte de Judas. Mas podemos entender, né, classicamente, que ele foi perturbado por demônios depois que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você sabia que Judas Iscariotes, ele foi o único apóstolo de Jesus que o diabo entrou nele? Ele foi o único apóstolo que o diabo entrou nele e usou ele de fato para vender Jesus com 30 moedas de prata. Aí depois que ele caiu em si, ele viu a besteira e a burrada que ele fez. A besteira que ele caiu, né? E ali, né, quando ele cai naquela besteira de vender o mestre, né, ele fica perturbado. Ele vai para fora de Jerusalém, ele vai para fora dos muros de Jerusalém, vê uma corda, né, amarrado entre os dentes e a cabeça do jumento, o jumento morto perto de uma árvore,
e pega a corda e se joga e acaba se suicidando. Ele tira sua própria vida e se mata, né? Porque ele fica perturbado, né? Porque ele vendeu Cristo, porque o diabo tomou posse dele, usou e entrou nele para fazer isso, né? Porque tinha que se cumprir o que estava escrito a respeito de Jesus. Então, todos os apóstolos de Jesus, eles são mortos sendo torturados, né? Perseguidos por amor ao evangelho. Jesus várias vezes ensinou eles que a hora chegaria de eles também ser perseguidos. Então Jesus estava preparando os apóstolos para a grande perseguição que seria depois da sua partida para o céu. Então o evangelho, ele tem ônus e ele tem bônus. Ele tem coisas boas, mas tem coisas que não são boas, que não são favoráveis. Por quê? Porque quero ônus, mas não quero os bônus. Os bônus são os benefícios, né, que Deus dá. Os ônus são as coisas que nós passamos diária. No mundo vai ter aflição, vai ter perca, vai ter choro, vai ter doença, vai ter dor, vai ter lágrima, vai ter tristeza, vai ter dias que não vai ser bom, vai ter perseguição por amor ao evangelho. Então Jesus, ele prepara os seus apóstolos para o que está por vir depois da sua partida. Assim como Jesus passou todo o sofrimento, os apóstolos também dele estavam sendo preparados para passar este sofrimento depois que ele fosse. Então Jesus passou 3 anos e 40 quarentena preparando os seus apóstolos para poder ter estrutos, para que eles possam ter estrutura, na verdade, uma estrutura para que possa aguentar, né, porventura, o sofrimento que viria por causa do evangelho. Porque o evangelho traz isso, né? Porque o nome de Jesus, ele traz grande ódio, ele traz grande raiva, ele traz, porventura, um grande furor de ira no inferno, né? Em Satanás, nos demônios e nas pessoas que não têm Cristo, né? Então as pessoas atacam, né? Fere, persegue, julga, e a perseguição, ela faz parte do evangelho. Por quê? Paulo foi perseguido, né? Paulo, ele mesmo fala, eu fui perseguido, né? E agora eu perseguia e agora eu sou perseguido. Por a minha ignorância sou perseguido e achou graça em mim e misericórdia em mim e se manifestou, que é fatores dos crimes e dos fatos, a ignorância que é conhecida como PSEs. Então nós temos que entender o porquê que a colocativa verbal adicional da perseguição, né? Eles não eram simplesmente melhor do que mim, melhor do que vocês e nada. Eram homens que pecavam, estavam sujeitos a pecar, sujeito a falha, sujeito a erro e sujeito a cair se não vigiar. Mas eles não eram simplesmente conhecido como magostista, que é conhecido aquele que gosta de sofrimento. Eles não eram, né? Mas o sofrimento é a linha que Deus traçou para, né, porventura, trabalhar no homem e quebrar o homem, né? Porque no sofrimento você busca, no sofrimento você é fiel, mas então na luta Deus te prepara, te dá uma capacitação que você não tem, né? O sofrimento, ele faz uma preparação. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não presta, não é isso. É porque a perseguição de fato faz parte do evangelho. Veja bem o que Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Nega a si mesmo é a sua vida. É negar a vontade da carne, é as vontades, os prazeres que o mundo tem para oferecer. Quem serve a Cristo não tem vida, né? A vida agora não é sua, agora é dele, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Morreu eu e agora é Cristo que reina em minha vida. Então você pode ver aí que dentro desta papel de perseguição, é uma perseguição muito grande com a igreja, né? Porventura primitiva e com os apóstolos de Jesus, né? Uma perseguição, uma ordem de perseguição grande, algo que porventura vem para tentar destruir. Mas engraçado que a igreja nunca caiu, né? Mais de 2000 anos se passaram, né? Bota aí 2000 anos. Ninguém nunca conseguiu derrubar a igreja. Pode perseguir,
pode levantar A, levantar B, pode colocar, né, botar porventura o que quiser, né, ostentações em cima da noiva, em cima do povo de Deus. Ninguém nunca conseguiu aplacar a igreja. Ninguém nunca conseguiu fechar a boca da igreja, porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele na terra. Então, não vai prevalecer. Não vai. Pode até levantar, mas cai. Pode até vir, mas não fica de pé. Então, quantos que não tentou abafar a voz da igreja? Né? Eles pensou, né, Nero, outros governadores de Roma, né, pensou em, se eu matar os apóstolos, eu vou silenciar a igreja. Caifás, Anás, pensou, se eu perseguir Jesus e matar Jesus, os seus apóstolos, né, o povo que ele escolheu, que é seus apóstolos, eu vou silenciar a igreja. Não consegue. Ninguém consegue silenciar a noiva, e nem o dono da noiva, que é o noivo, que é chamado Jesus. Ninguém consegue. Né? Quantos não tentaram, porque a igreja não é órgão, né, público, não é um órgão do governo, não é algo que possa ser criado pelo homem, né, ser colocativo pelo... Não. A igreja é órgão divino. A igreja é estabilizada no poder de Jesus, porque é dele a noiva. Por isso que ninguém consegue destruir a igreja, né? Ninguém consegue silenciar a sua voz, né? Pode levantar, perseguir, igual perseguir os apóstolos. Tudo isso é por causa da palavra. É por causa do nome chamado Jesus. É por causa da palavra pregada, enviada. É por causa da palavra sessonada ao coração do homem. A perseguição do evangelho, ela se dá em duas fases. A primeira fase é para o espírito corpóreo, conhecido como Satanás. Ele é um espírito corpóreo que toma posse das pessoas que não têm o Senhor. Como é que ele atua? Ele atua em brechas. Mais brechas que você dá, mais atuação de Satanás se manifesta na sua vida. Então ele usa pessoas vazias, que é coisa como casca vazia e vaso vazio é brecha para ele. Aí ele usa essas pessoas, induz essas pessoas a se levantar contra o evangelho. Porque se fosse por ele já tinha aplacado, a igreja, o povo, os pastores verdadeiros, os homens que pregam a mensagem, a verdade, e vive ela diariamente há muito tempo. Mas ele não tem poder sobre a igreja. Não foi dado e não foi constituído a ele poder. Então, ele é um espírito. Ele age na mente, coração e alma. Então, ele muda o comportamento das pessoas. O mais que você prega da palavra, mais você deixa ele com raiva e ele se levanta contra você. Então, nós temos que entender esta palavra, conhecidamente como a palavra qual quer conhecer, né? Quando eu conheço a Deus, não de ouvir falar, mas quando eu vivencio Deus na minha vida, a mudança vem, a transformação vem, a mudança cordialmente aparece, né? Nas minhas entranhas, na minha vida espiritual, na minha vida a cada dia, para que o nome do Senhor possa ser glorificado e exaltado. Então eu tenho que entender que o evangelho não é só rosas. Ele tem, porventura, bênçãos, cumprimentos de vitória, exceção de salvação, mas o evangelho, porventura, é salvação da alma do homem, a libertação da alma do homem. Bênçãos são coletivas, né? Se quiser, né? São favoráveis, se permitir, se abrir a entrada, se deixar, né? Se assim quiser, né? Então você presta atenção no que eu estou dizendo para a tua vida. Então, o evangelho é isso. É o evangelho bem pregado. É o evangelho que faz efeito na tua alma. É o evangelho que confronta a sua mentira, o seu pecado, o seu desuso, o seu erro. É o evangelho que bate em cima daquilo que você acha que está certa, pensa que está certa, imagina que está certa, tem a mínima impressão que está certa, mas não está certa.
Então, o Evangelho, ele te educa, ele faz mudanças na sua vida. O Evangelho tem sido uma mão, ó, amiga para muitas famílias. Muitas pessoas têm sido libertas do álcool, da droga, da mentira, da prostituição, do adultério, da fornicação, quer viver junto, né? Então, o Evangelho tem ajudado pessoas a sair da depressão, sair da vida difícil, né? O Evangelho tem sido uma mão amiga para poder alcançar os corações de mãe, de pai, de filho, né? De parentes, que abre o coração para que possa se manifestar a grandeza do poder da palavra. Porque João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, vírgula. Ali é uma pausa, vírgula. Né? Conhecereis a verdade, vírgula. Né? Conhecereis a verdade, vírgula, é uma pausa. E a verdade vos libertará, ponto. A verdade liberta e limpa o homem. No 36, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre é o quê? Você é livre para adorar um escravo. Escravo é dolo, dolo é escravo, né? No grego. Né? Então tu tem que entender isso aí. Tu é um escravo livre com liberdade para adorar a Deus. Né? Escravo não tem, porventura, outra opinião, não tem escolha. Ou ele serve ou serve, não tem essa. Então nós temos que entender isso aí. Então o Evangelho traz isso. Então todos os apóstolos de Jesus que pregou a palavra, eles foi perseguido. Eles foi afrontado por causa do Evangelho. O Evangelho traz isso. O Evangelho, né, ele, porventura, salva as pessoas, mas não salva quem está pregando. Né? Liberta as pessoas, traz a salvação para que as pessoas possam ter, né, a salvação em seu coração, em sua vida. Aí eu vou ler mais um pouco aqui para que você possa entender. Olha só o que eu vou falar para você sobre o Evangelho de Lucas. Presta atenção. Existem várias versões sobre a morte de São Lucas, vírgula. O evangelista, ponto. Alguns tradicionais indicam que ele morreu com Marte, né? Marte, na Grécia, vírgula. Enquanto outros sugerem que falasse de causas naturais aos 84 anos, ponto. Não há consenso, né? Não há consenso sobre como ele morreu, vírgula, mas há relatos de que ele foi martirizado em Patara, vírgula, Roma, vírgula, ou Tapas, vírgula, ou ainda, vírgula, pendurado em uma árvore na Caia, vírgula, no ano 84, ponto. Então, o evangelho do Dr. Lucas, ele traz isso aí, né? Alguns podem até citar que ele foi morto com seus 84 anos de idade. Uns citam que ele foi morto por causa natural. Outros falam que ele foi, né, martirizado, ele foi torturado, martirizado e torturado, foi morto, perseguido por causa do evangelho, porque tudo que o Dr. Lucas, que é o evangelista, escreveu, ele escutou de Paulo. Ele ouviu Paulo falar para ele. Tudo que ele viu, ele ouviu da boca de Paulo, que foi seu professor. Ele aprendeu de Paulo. Né? Paulo estava preso em Roma, então ele ia lá ouvir de Paulo e escrevia nas suas cartas, né? Do evangelista, do Dr. Lucas. Então tudo que ele ouviu foi isso, né? Que ele ouviu falar. Então alguns podem dizer que ele morreu de morte natural, outros podem dar opinião que ele morreu sendo torturado, martirizado, né? Uns dizem que ele morreu em Pária, que é Patária, que é em Roma, né? Outros falam em Taias, né? Que também é uma parecida de Roma, né? Porventura, então é conhecedor que ele foi morto também, né? Aos seus 85 anos ou menos, mas não tem relatos que possa comprovar como ele foi morto de fato, né? Então vamos descendo aqui, né? Detalhes, 2 pontos. Martírio, 2 pontos. Algumas tradições cristãs afirmam que Lucas foi martirizado por sua fé, vírgula. Embora não seja detalhes preciosos sobre o local ou a forma exata da morte, ponto. Então ninguém sabe o local onde ele foi morto, ninguém sabe o local exato onde mataram o evangelista Lucas, que é o doutor formado em medicina, ninguém sabe, né?
né? Então, Lucas vai tirar com a sua fé. Ninguém sabe como que foi o local exato aonde surgiu realmente, né? Morte natural, dois pontos. Outras tradições sugerem que ele morreu de causas naturais, vírgula, possivelmente aos 84 anos de idade. Então, como eu falei, uns dizem que ele foi torturado, outros falam que ele foi martirizado, outros falam que ele foi, né, que ele morreu de morte natural. Provavelmente não é certeza. Provavelmente ele morreu de morte natural, mas não está dando certeza que ele morreu de morte natural, né? É somente provavelmente, né? Tem um ponto aí. Aí podemos descer mais um pouco, né? Tradições diversas, dois pontos. As diferenças, né? Diferenças, tradições pode referir à falta de informação precisa sobre a morte de Lucas ou a interpretação de, 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 de evidência histórica, ponto. Conhecido, né? Que é evidência histórica, ponto. Aí podemos descer. Petrônio, né? Petrônio dos médicos. Ele foi Petrônio dos médicos e Pidores, né? Quer dizer, ele foi médico acima deles, né? Ele tinha arte de curar. Ele tinha arte de curar, que era o dom de cura ali, que ele tinha, dois pontos. São Lucas é considerado o patriota dos médicos, quer dizer, patriota é aquele que está acima dos médicos, aquele que é o exemplo, né? Aquele que o povo vê como exemplo dos médicos, dos doutores, dos médicos e dos pintores. E dos pintores, viu? É seu dia e celebrado em dia 18 de outubro. Então, o dia que é celebrado é dia 18 de outubro, ponto. Que é celebrado o seu dia, né? Porventura, do doutor Lucas. Em resumo, dois pontos. A morte de São Lucas é um assunto de tradições diversas, vírgula, com alguns apontado para o martírio e outros para causas naturais, mas não há um consenso sobre como ele morreu. Não há um consenso como ele morreu. Como foi a morte, como aconteceu, como é que aconteceu, como é que foi, foi assim ou não, ninguém sabe. Nós temos, né, leituras colocativas, né? Nós temos precursões, né? Podemos dizer, foi assim, foi assado, foi natural, não foi, mas ninguém sabe como e a certeza como ele morreu. Ninguém tem essa certeza. Né? O nome Lucas, de origem grega é latina, significa ponto de exclamação. Portador da luz. Exclamando. O luminoso, ponto. É derivado do nome Leoas, né? Que é coisa como Lucas ou Lecas, né? Que é a mesma coisa por traduções colocativas verbais, viu? Que se relaciona com a região da Lucânia, na região da né? Que é na região da Lucânica, né? Lucânia, é Lucânia, na Itália. Lucânia, Itália. Né? Ponto. Além disso, vírgula, o nome também é associado a sabedoria, vírgula, inteligência e sensibilidade. Sensibilidade, ponto. O nome Lucas tem uma forma ligação com evangelista São Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos na Bíblia. Ponto. Esta conexão religiosa, né, contribui para a popularidade do nome em contextos cristãos e sua associação com fé e devocional, ponto. Então você pode ver aí que Lucas, ele tem várias tradições, sabedoria, inteligente,
né? Por conhecimento, né? Intelecto. Então tem várias ordens, né? Por colocativas verbais, né? No Evangelho do Dr. Lucas, né? Para que nós podemos entender esta fala. Aí eu tenho algo aqui que eu quero passar para você, para que você possa entender a base desta colocação, né? Primeiramente, eu quero entrar aqui para que você possa entender, como eu deixei a explicação do Dr. Lucas, eu quero partir aqui para outros colocativos verbais. Os apóstolos de Jesus sofreram, enfrentou perseguições intensa porque o próprio Jesus avisou eles que o mundo rejeitaria a mensagem do Evangelho, vírgula, e o sofrimento deles serviu como testemunho da fé e identificação como cristão. Olha só, ponto. Jesus primeiro alerta para depois vir. Aí podemos descer aqui para que nós podemos entender. Olha só. O mundo rejeita a verdade de Cristo. O mundo não aceita. Por isso que as pessoas têm ódio. Porque o diabo aproveita esta brecha para pegar o homem. Satanás aproveita esse delego de brecha, esta brecha excessiva, esta porta para o inferno poder atuar e usar. E possuir essas pessoas como cascas, né? Vazias que não tem nada dentro. Para se levantar contra o Evangelho e contra a verdade absoluta. Porque o diabo, ele é o pai das meras verdades. O que é meras? São verdades consideradas em mentiras. As meras verdades. É um engano. Jesus é a verdade absoluta, né? Absoluta. As meras verdades são verdades que não são verdades. Ele ilude as pessoas nessa verdade que é mentira, que não traz nada de benefício para as pessoas. Só destruição e queda por desuso, e desobediência e falência. Jesus explicou aos seus discípulos vírgula, se o mundo o odeou, se o mundo o odiou, perseguiu, vírgula, o mesmo acontecerá com aqueles que seguem os líderes religiosos e o Império Romano da hipótese viara mensagem cristã, como uma ameaça à ordem estabelecida e aos fatos de deuses. Jesus deixou bem claro que iria perseguir eles. O mundo odeia vocês. Odiaram a mim? Aqui é Jesus falando. Vai odiar vocês também. Perseguiu a mim? Vão perseguir vocês também. Eles não aceitarão a verdade. Aí vamos a relatos bíblicos. Evangelho do Dr. Lucas, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vós disse, não é o Senhor maior do que seu Senhor? Ponto. Se a mim me perseguiram, vírgula, também vós perseguirão a vós, ponto e vírgula. Se guardar a minha palavra, vírgula, também guardarão a vocês.
Ele está dizendo o quê? Ele está sendo bem claro aqui. O servo é maior do que seu senhor? Não é, né? Não é. Porque o servo é aquele que serve. E seu senhor, ele é superior ao servo. Se perseguiu a mim, não vão perseguir vocês, que são servos? Que eu, que sou o senhor, perseguiram? Imagina o servo que está sendo guiado pelo Senhor, pelo seu Senhor. Evangelho, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Pode abrir a Bíblia aí e ler para tu ver. O sofrimento com um privilégio e testemunho. Ó. Para os apóstolos, vírgula, passa por provações por causa do nome de Jesus. Não era sinal não era sinal de fraqueza, ou quer dizer, fraquilégio ou fraqueza, vírgula, mas uma hora e uma prova real de fidelidade ao reino dos céus. Ponto. O próprio apóstolo Paulo destacou que crer em Cristo traz também o chamado para padecer, quer dizer, para padecer. Vai padecer por ele, ponto. Tu vai padecer, tu vai chorar, vai ser perseguido, vai ser caluniado, vai ser zombado, vai ser tacado pedra, tudo isso por causa de Jesus, por causa desse nome, Jesus e o reino do Messias. Né? Então tá aí. Paulo foi bem claro. Aí descemos mais. Filipenses capítulo 1, versículo 29, 2 pontos. Exclamando, porque vós tem sido concedido, vírgula, por amor de Cristo, vírgula, não somente crê nele, vírgula, mas também pertence por ele, ponto e exclamando. E aí? Tá aí bem claro. Pertence a ele. Né? Por amor, por amor a ele. Tu pertence a ele, por amor a ele, tu vai sofrer por ele. Então o sofrimento é árduo. Né? Aí descendo aqui para que nós possamos continuar. A certeza de perseguição para quem vive piedosamente. A Bíblia afirma que o estilo de vida e a pregação do Evangelho confronta, né, diretamente a maldade do mundo, vírgula, o que inevitavelmente gera conflitos e posições, ponto. Quer dizer, não vão aceitar, vão ser contra, vão se levantar, vão falar mal, vão tacar pedra, vão acusar, vão querer até mesmo destruir e aplacar tua fé e te silenciar. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 pontos e ponto de exclamação. Também todos os que piedosamente querem viver em Cristo Jesus, né, padecerão, vão padecer, né, perseguições, vírgula, e exclamando. Quer dizer, vão ser perseguidos e vão perecer. Quer dizer, perecerão. Perseguição, vão ser perseguidos, mas não derrotados. Perseguido, mas não caído. Perseguido, mas não morto. Perseguido, mas de pé. Então, para servir, né, tem que estar afiado. Descendo, né? Compartilhe das aflições de Cristo. Os apóstolos viu suas dores físicas, né? Física e perseguições como uma forma de completar o participar do sofrimento que o próprio Cristo passou pela humanidade, vírgula, mantendo os olhos na recompensa eterna, ponto. Que recompensa é essa? A recompensa eterna é a recompensa do céu. É a recompensa da salvação. É a recompensa do galardão, que é a recompensa quando chegar no céu. Quando for salvo, que será, né, que vai ter galardões e será galardoado nos seus galardões.
né? Então os apóstolos viu o sofrimento, né? Viu o sofrimento de Cristo, viu, né? Tava lá, né? Viveram isso com seus olhos, viu Cristo sofrendo, sendo perseguido, sendo apontado. Ele foi apontado por judeus, ele foi apontado por fariseus, ele foi apontado por escribas, ele foi apontado por saduceus, ele foi perseguido porque falou a verdade, né? Perseguiram o Filho de Deus. E não é a nós que não vão perseguir? Então, meu amigo, né? Isso aí é notório e verdadeiro dentro das Escrituras, né? Então, podemos entender, aí descendo mais, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Por 2 pontos. Porque, vírgula, como as aflições de Cristo são, né, abundantes em nós, vírgula, assim também a nossa, né, consolação, né, sobeja por meio de Cristo, ponto. Então você pode ver que isso acontece. Por amor a Ele, vamos sofrer, vamos ser perseguidos, né? Porque o nome do Senhor, ele atrai, ele salva, ele liberta. E os demônios odeiam este nome. Odeiam este nome chamado Jesus, né? Satanás e seus demônios tremem na base quando eu falo o sangue de Jesus tem poder. Eles tremem porque eles sabem que Jesus é o Senhor. Eles sabem que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que falou que ele era. E eu vou te provar aqui que ele é o que ele diz dentro da palavra. Escute só o que eu tenho para te falar. A Bíblia, né, agora eu vou falar sobre os nomes titulares de Jesus na Bíblia. São mais de 200, viu? São mais de 200 nomes titulares de Jesus na Bíblia Sagrada. Mais de 200. A Bíblia atribui mais de 200 nomes, títulos a Jesus ao longo da sua narrativa, vírgula. Revelado diferentes aspectos de sua identidade, vírgula. Promessas e missão, ponto. Olha só que coisa interessante. Olha só, vamos lá, né? No Antigo Testamento, né, profecia e promessas. Isso aqui é no Antigo Testamento, né? Emanuel significa, exclamando, Deus conosco é ou está, né? Isaías capítulo 7, versículo 14 fala também de Emanuel. Quem é Emanuel? É ele, né? Então Isaías viu o Emanuel, que é quem? Ele. Quem? Jesus, Emanuel, Deus conosco está. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aí vamos descer. Para que nós podemos entender. Vamos descer. Conselheiro, maravilhoso, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, Príncipe da paz, 2 pontos. Olha aí, Isaías também falou sobre ele. Títulos proféticos sobre o Messias. Isaías, capítulo 9, versículo 6, ponto. Tá aí para você. Agora vamos. Rei. Salmo, capítulo 2, versículo 6. Rei. Ele é rei em Salmo, capítulo 2, versículo 6. Servo do Senhor. Isaías capítulo 42, versículo 1. Renovo. Zacarias capítulo 3, versículo 8. Vamos descendo. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias, o profeta maior Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Né? Nossos evangelhos, né? Nossos evangelhos, a vida terrena. Vamos descendo.
Jesus, conhecido como Yeshua, ou Yeshua, um nome próprio que significa ó Senhor é a salvação, ponto e exclamando. Cristo, Messias, dois pontos, significa, exclamando, ó ungido, 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 ponto. Filho de Deus, filho do homem, Cordeiro de Deus, dois pontos. Aquele que tira o pecado do mundo. Evangelho do doutor, quer dizer, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ponto. Está lá bem claro, o Cordeiro de Deus, né? Descendo, o pão da vida, Evangelho de João, Evangelho do apóstolo João, capítulo 6, versículo 35, que diz, o pão da vida é Jesus, a luz do mundo, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o bom pastor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, o caminho, vírgula, a verdade e a vida, Evangelho do apóstolo João, capítulo 14, versículo 6. Ele se intitula dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vírgula. E a vida, né? Porque tem uma vírgula. E a vida. A ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Nas epístolas, a igreja e a teologia, né? Vamos descendo para que nós podemos compreender. Mediador entre Deus e os homens. Primeira carta universal de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Né? Ele é o mediador. Ele é 100%, ele foi 100% homem e 100% Deus. Né? Ele é o único mediador, Jesus, o homem Deus, que se fez carne. Tá? Advogado. Epístola Universal de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Ele é advogado. Vamos lá. Sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. 14. Né? Fala sobre isso. O sumo sacerdote. Pedra angular, rocha. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Cabeça da igreja. Éfesos, carta de Paulo a Éfesos, capítulo 1, versículo 22. Né? Redentor. Ele é o Redentor. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Né? Descendo. No Apocalipse, a glória final. Olha só. Alfa e ômega, dois pontos. O princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ponto. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, que é o livro do Apocalipse. Raiz de Davi. Apocalipse, capítulo, porventura, 5. E também versículo 5. 5, tudo 5. Né? A estrela resplandece, quer dizer, a estrela resplandece, né? A estrela
a estrela resplandecente, a estrela resplandecente da manhã, da manhã, da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. 22, 16. Agora, para fechar o círculo, né? E para você entender o último, a testemunha final e o a testemunha fiel, perdão, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo, porventura, 3, versículo 14. Tá aí para você, viu? Tudo sobre Jesus. Para você entender. Tudo a respeito do Messias. Então, tudo que eu li para você, a perseguição, a ordem de perseguição salvífica, né? A ordem de perseguição que vem contra o povo de Deus, a perseguição que tentam contra a igreja, né? Todos os apóstolos de Jesus foi perseguido severamente. Severamente foi perseguido de uma forma tradutoriamente para matá-los, para varrer da terra. Porque o nome de Jesus, né? Isso por causa do seu reino e por causa do seu nome. Então, ao longo dos tempos e ao longo das épocas, ninguém conseguiu abafar a voz da igreja. E ninguém vai conseguir abafar a voz da igreja. Porque a igreja, ela é única. Ela é do Senhor Jesus. Então, tudo que Paulo, né, tudo que Lucas, na verdade, o doutor, escreveu, ele aprendeu com seu professor chamado Paulo. Então, Jesus deixou bem claro, se perseguiu a mim, vão perseguir a vós também. O servo não é maior do que seu senhor. Se odiaram a mim, vão também odiar vocês também. Então, a perseguição, ela faz parte do evangelho. Né? Não quer dizer que o evangelho não vai ter conquistas, ordens, vitórias, não. Mas a perseguição, ela faz parte, está presente no evangelho. Que é a perseguição da ordem, do levante, né? Dos dedos, das calúnias, das perseguições. Porque vejamos bem, vejamos bem. A igreja primitiva passou por várias perseguições. Veja o Coliseu de Roma. O tanto que esses cristãos não sofreu perseguição no Coliseu de Roma, na Roma antiga. Jogado, né, no Coliseu, na arena do Coliseu, mortos por leões, tigres, leopardo, leoa, crucificados. A igreja primitiva pagou um preço muito alto, né, de sangue, de sofrimento, de perseguição ardente. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 16, fala que no mundo tereis aflição, mas se ele venceu, nós também venceremos. Olha o tanto de perseguição que esses homens não passou. Olha o tanto de perseguição que esses homens não sofreu. Jesus foi levado a ser crucificado, açoitado, humilhado, cuspido, julgado, ridicularizado, humilhado, né? Então, o evangelho em si é o evangelho da salvação. Ele salva o homem, ele liberta o homem quando o homem quer e dá lugar para isso acontecer.
Então eu deixei para você a respeito do sofrimento e de cada apóstolo que eu citei aqui na minha live. Tá aí a live feita. Se você gostou, deixe o seu joinha, ajude o canal a crescer, a desenvolver, e que Deus abençoe a sua vida. Na próxima terça-feira eu estou de volta aqui no meu canal, né, do Instagram. Na terça-feira, a partir das 15 horas da tarde, né, estou aqui de volta na terça-feira. E na segunda-feira estou eu, Pastor Josué, lá no Facebook. Toda segunda-feira no Facebook, às 15 horas. E toda terça-feira, às 15 horas, aqui no meu canal do Instagram. E quinta-feira vai ser no TikTok a minha live, né? Eu vou estar no TikTok, né? No TikTok, né? Lá no TikTok eu vou estar fazendo uma live, né? E no sábado eu vou estar simplesmente numa colocativa verbal, que é no meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube, né? E o meu canal do YouTube onde eu vou estar é, porventura, a respeito a dar. Eu vou estar falando sobre, né, as trombetas. Então eu vou estar falando sobre a vinda de Jesus, sobre, né, o que vai acontecer, quais os acontecimentos. No sábado também, às 15 horas da tarde, eu vou estar lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus possa guardar. Compartilhe com joinha, com coraçãozinho, com cenzinho aí. Como você quiser ajudar o canal a crescer, você compartilha e ajuda o pastor. Amém? Para que essa live chegue aos corações. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like, como você quiser. E na próxima terça-feira, o tema que eu vou abordar aqui na minha live vai ser mais detalhes sobre a morte de Paulo. Viu? Mais detalhes sobre a morte de Paulo, 2 pontos. E também vou estar falando com mais detalhes sobre o doutor Lucas, o evangelista. Amém? Então eu vou estar aí fazendo essa apostila na terça-feira. Que Deus abençoe a sua vida até quinta-feira lá no TikTok. Amém? Que Deus abençoe, te dê vitória, né? E que Deus possa agraciar, né, a tua vida em Cristo Jesus. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Deus te guarde e te abençoe. Até quinta. Fique em paz.